Vamos nos colocar de joelhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque estamos na Tua casa, meu Pai. Amém. E assim como está escrito, na Sua palavra, o Senhor nos deu a certeza de que estaria aqui conosco. Porque o Senhor nos falou que onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está presente. Amém. Pai, sabendo que o Senhor está presente, podemos agradecer a Ti. Pai, sabendo que o Senhor está presente, nos ajude a ouvir a Sua voz. Amém. Guia-nos, Senhor, a Sua palavra, que ouçamos a Sua voz falando a cada um de nós aqui, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos estudar um assunto que, na verdade, pouco é falado. E esse assunto tem por título o Evangelho de Bhaskara. Você já ouviu falar em Bhaskara? Os mais novos têm mais lembrança. Resolver equação de segundo grau. Pronto. Bhaskara foi um matemático. Havia equações de segundo grau. O que são equações de segundo grau? Equações que têm um expoente 2. E as pessoas não sabiam calcular isso. Então ele, muito estudioso, estudando, chegou a uma fórmula, a algo que a partir disso era possível calcular o X, da questão. Deu muita dor de cabeça para a gente na escola isso. Então, irmãos, eu comecei a estudar a Bíblia e percebi uma coisa. Percebi que o Evangelho, muitas vezes nós seguimos um Evangelho que é um Evangelho de Bhaskara. E eu vou explicar por quê. Quantos de vocês usaram isso hoje? Essa aí é a fórmula, para encontrar o X da questão. Hoje, domingo. Quantos de vocês usaram isso? Ontem. Quantos de vocês usaram isso na sexta-feira? Essa resposta, por incrível que pareça, em todo lugar, todas as pessoas dão a mesma resposta. Nós não usamos. Ou não sabemos. Ou não sabemos como usar. Na escola a gente vê muita coisa que normalmente a gente não usa na prática. Na verdade, nós temos uma média assim, de a cada 10 conteúdos que dá na escola, principalmente na área de exatas, apenas um é útil. Apenas um você usa praticamente todos os dias. A cada 10. Então, 10% do que você estudou, você usa. Mas essa fórmula, realmente, nós não aplicamos ela dia a dia. Só que eu não vim falar de matemática. Eu vim falar sobre o quê? O Evangelho. Há 2 tipos de Evangelho, irmãos. Há um Evangelho que é o verdadeiro e há um Evangelho falso. O Evangelho verdadeiro, irmãos, é um Evangelho útil, que é aplicável, que você usa todos os dias, em todo momento da sua vida. Mas há também um outro Evangelho, que a gente não usa. Há um outro Evangelho que nós conhecemos a teoria, a fórmula. Mas quando vai para a vida, quando vai para a prática, nós não usamos. Que foi nos ensinado, mas nós, com o passar do tempo, vimos que realmente não ia ser útil mesmo e a gente acabou esquecendo. Nós vamos falar aqui
sobre esses evangelhos. Na verdade, eu vou me focar no principal. Mas nós vamos ver alguns exemplos bíblicos a respeito disso. Há um texto no livro Parábola de Jesus que diz assim: a escuridão do falso conceito, vou passar. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo em trevas. Os homens estão perdendo o conhecimento do seu caráter. Este, que é o caráter, tem sido mal compreendido e é mal interpretado. Ela diz mais: neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório. Deve ser difundida nas trevas do mundo a luz de sua glória, a luz de sua bondade, de sua benignidade, misericórdia e verdade. Tem alguma coisa a respeito do caráter de Deus que tem envolvido, na verdade, o não conhecimento do caráter de Deus tem envolvido o mundo em escuridão. O mundo é escuro. Mas por que o mundo é escuro? Porque o caráter de Deus é mal compreendido e é mal interpretado. A pergunta é: você que está aqui nesta noite, interpreta o caráter de Deus da forma correta ou está mal interpretando o caráter de Deus, não compreende o caráter de Deus? O que a gente entende do caráter de Deus? Alguns aqui são pais. Vocês sabiam que vocês representam Deus para os filhos? Eles veem Deus em vocês, ou não. Ou veem outro Deus. Eles mal compreendem Deus por meio da forma como você lida com o seu filho. Você sabia disso? E isso se perpetua de geração em geração. Por isso que a terra está escura. Porque nós não compreendemos o caráter de Deus. Nós vamos chegar nesse ponto aqui. E eu afirmo a vocês, nós não compreendemos o caráter de Deus. Porque se compreendêssemos, o céu, a terra inteira estava iluminada com esse caráter. Sabiam disso? Ele é mal compreendido. Só que ela fala o seguinte: hoje, neste tempo, deve ser proclamada uma mensagem de Deus. E essa mensagem tem uma influência iluminante e é salvadora, tem uma capacidade de salvar as pessoas. Que mensagem é essa? O caráter de Deus deve tornar-se notório. Como é que o caráter de Deus se torna notório? Na minha vida, na sua vida. É assim. Então, se hoje, durante esse dia inteiro, o caráter de Deus não foi notório na minha vida, irmãos, nós interpretamos o caráter de Deus de forma errada. Porque a partir do momento que nós compreendemos o caráter de Cristo, de Deus, esse caráter se torna o nosso caráter. Isso é uma verdade. Nós vamos ver isso. E isso vai ser difundida no mundo à luz da glória de Deus, à luz da benignidade, misericórdia e verdade. Vamos continuar. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Gênesis capítulo 28. Nós vamos ver o Evangelho aqui. Nasceu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai,
e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E a lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Amém? Amém. Eu, ao ler esse texto, algumas vezes, eu não compreendi a profundidade desse texto. Aqui, Jacó saiu, estava saindo da casa dos seus pais, e, por incrível que pareça, Jacó parou no local e ali ele sonhou. Só que Jacó estava fugindo da presença do seu irmão. E aí, Jacó fugindo, ele parou para dormir, pegou uma pedra, colocou como travesseiro e começou a dormir. Mas ele começa a sonhar. E naquele sonho aparece um homem, o Senhor Deus. No verso 13 diz assim: eis que o Senhor Deus estava em pé em cima da pedra, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu farei o quê? Verso 13, finalzinho. Darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. E tu serás espalhados para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. E em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias. Pronto. Verso 15. E eis que eu estou contigo, e te guardarei onde quer que fores, e te trarei a essa terra, porque não te deixarei até que tenha feito aquilo que falei. Ok. Muito bem. Deus apareceu para Jacó e disse o quê? Eu estou contigo. Não é assim? Vamos avaliar um verbo. O verbo estar. É um verbo, né? Quer dizer, se referindo a alguém está com outra pessoa, quer dizer que é fisicamente. Não é assim? Pronto. Eu estou com vocês. Quer dizer que eu estou com vocês aqui. Não é assim? Ok. Se eu dissesse eu estou com vocês e não estivesse com vocês, o que era que eu estava falando? Estava mentindo, não é assim? Se eu estou dizendo, olha, eu estou com vocês, eu estou contigo, mas na verdade eu não estou. Eu estou mentindo. Não é assim? Interessante. Deus mente? Não. Ele diz que ele não mente, a sua palavra não varia. E por isso é que nós não somos destruídos, ele ainda fala assim. Mas ele não é mentiroso. Não é homem para que minta, nem filho do homem. Então ele não mente. Quando Deus diz uma coisa, é verdade ou não é? Deus falou o que para Jacó?
eis que eu estou pronto. Quando Deus fala, acontece, não é assim? Então, o que Deus estava dizendo para Abraão? Que estava com ele. Jacó. Fugindo da minha mente aqui. Então, se Deus estava falando para Jacó que estava com ele, Deus estava ou não estava com ele? Eu estou, assim, apertando essa tecla aqui direto para que a gente entenda algo. Agora observa o que Jacó fala. Verso 20. E Jacó fez um juramento, dizendo... O que diz aí, logo? Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que me empreendo, e me der comprar comer roupa que me vista. Pronto. Bem, ele começa falando assim, se Deus for comigo. Deus falou o quê? Eu estou. E ele disse o quê? Se Deus estiver comigo. Não é interessante? Interessantíssimo. O evangelho de Bhaskara que nós começamos a falar é justamente isso aí. Deus fala algo para você, mas você não acredita. E por você não acreditar, não é útil na sua vida. Não muda nada. Esse é o evangelho que nós estamos seguindo. Imagine agora, vamos agora para a prática disso. Todas as palavras faladas para esses homens no passado não foram só para eles. Sabe por quê? Palavra de Deus, o Senhor falou no livro de Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo o Senhor Deus falado outrora aos nossos pais pelos profetas, aí continua dizendo assim, a nós nos falou por quem? Pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem o mundo foi criado. Está escrito lá, Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Pronto. Então, aqui está dizendo que Deus não falou somente para aqueles homens. Ele tem falado para nós. Ok. Sabendo disso, vamos agora entender a coisa. Deus falou para Jacó assim, eu estou pronto. Muito bem. Eu estou contigo. Se Deus falou para Abraão, e ele diz que não falou só para Jacó, ele diz que não falou só para Jacó, falou para mim e para você, quer dizer que Deus está comigo, com você. Agora vamos lá. Vamos ver se em que evangelho a gente acredita. Quando a gente sai de casa e vai para o trabalho, nós vamos confiantes, crendo que Deus está conosco ou que Deus não está conosco? Quando alguém me fecha no trânsito, bora ver a coisa aqui, se o evangelho é o de Bhaskara ou o verdadeiro. O que acontece comigo? Quando alguém fala mal de mim? Quando alguém me persegue? O que surge em meu coração? Há uma diferença muito grande do verdadeiro para o falso evangelho. Sabe qual é o verdadeiro? Quando alguém faz essas coisas comigo, eu permaneço feliz, alegre, em paz, muito bem. Paz de espírito. Exatamente. Agora, quando alguém faz essas coisas para mim, e eu revido, eu acredito em outro evangelho. No evangelho que nós vimos aqui, de Bhaskara. Não é esse o evangelho verdadeiro. Irmãos, por incrível que pareça, nós só estamos nesse mundo, aqui, nós só estamos nessa igreja, porque nós acreditamos em outro evangelho. Um evangelho que não muda a nossa vida. Que não mudou o nosso caráter. Porque Ellen White, no livro Parábola de Jesus, página 69,
Diz assim: quando o caráter de Deus for refletido em você, Jesus virá para te buscar. Amém. Quando eu leio esse texto, eu fico triste. Porque Jesus ainda não veio nos buscar. Então, o seu caráter não foi refletido em mim. Eu não acredito que Jesus está comigo. Jacó não acreditava que Jesus estava com ele. Sabe por quê? Porque quando Deus falou assim, eu estou contigo, ele diz assim, se o Senhor for comigo, então eu vou fazer algumas coisas. Jacó estava tentando comprar a presença de Deus com coisas. Se o Senhor for comigo e me guardar neste caminho que eu vou, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, estou lendo o verso 21, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra, ele pega uma pedra, né, que é o que ele estava deitado, como travesseiro, que tem um posto com um pilar, será a casa de Deus. Olha, interessante. E de tudo que tu me deres, certamente eu darei o dízimo. Pergunta, o que Deus pediu para Abraão? Perdão. Para Jacó. O que Deus pediu para Jacó? Nós lemos aqui todos esses versos. Deus pediu alguma coisa para Jacó? Deus disse assim, ó, meu filho, eu estou contigo, eu vou te guardar. Eu vou te abençoar. E aí Jacó vai e fala, se o Senhor fizer tudo isso que o Senhor falou, eu vou fazer isso aqui. É assim que a gente acredita. E por isso a gente está fazendo coisas, fazendo coisas. Para receber algo que é nosso. A presença de Deus. Na minha e na sua vida. Nós estamos tentando fazer coisas para receber Cristo. Quando Cristo foi dado para nós, para mim e para você. Nós estamos tentando cumprir coisas que Deus jamais pediu. Deus não pediu. Nós pensamos que Deus ele é alguém superficial, ou nem só isso, é algo físico, que é Jacó, o pensamento dele. Deus diz, eu estou contigo. Sabe o que Jacó faz? Vou construir um templo aqui com essa pedra para o Senhor habitar neste lugar. Mas Jacó não ia sair dali e ia para outro lugar? Não foi para outro lugar, para a casa de Labão? Deus ia ficar naquele lugar? Ou ia com ele? Esse é o ponto, irmãos. Nós estamos vendo Deus dessa forma. Quer ver como a gente vê Deus dessa forma? No sábado, a gente vem para a casa de Deus e a gente usa uma roupa diferente que a gente usa durante a semana. As mulheres usam roupas mais longas, bem compostas, no sábado. Os homens, quem tem coragem de usar bermuda aqui na igreja no sábado? Por que a gente não vem no sábado para a igreja de bermuda, de regata, sem camisa? É uma pergunta simples, por que não? Nós temos a visão de Jacó. Fizemos um lugar e pensamos que Deus só está aqui dentro. Meu amigo, Deus está contigo. Amém. Essa é a nossa, esse evangelho está impregnado dentro da nossa mente, que as nossas ações são dessa forma, da mesma forma que Jacó. Eu vou construir um lugarzinho e lá eu vou vestir diferente, vou adorar o Senhor. Mas saindo de lá, opa, é minha vida. O Senhor não está comigo. É os meus pensamentos, são os meus trabalhos, os meus recursos eu aplico onde eu quero. É o meu, sou eu e eu vivendo. É assim que nós vivemos. Nós colocamos Deus dentro de um pedaço de lugar, de uma estrutura física. Esse é o evangelho que a gente tem vivido. E por isso, Deus não pode refletir o caráter dele lá fora para o mundo, porque se ele fosse fazer isso, as pessoas tinham que estar todas aqui dentro da igreja.
Porque só aqui que a gente reflete o caráter de Deus. Só aqui que a gente é diferente. Só aqui que a gente é santo. Irmãos, nós temos que parar para avaliar. Porque se essa mentalidade nossa não mudar, amados, nós vamos morrer e Jesus não volta para buscar o seu povo. Ele quer que seu caráter seja refletido lá fora. No meu trabalho, na escola, nas minhas atividades, seja o que quer que eu faça. Eu quero abrir com vocês sobre um rapaz, a vida dele. Gênesis capítulo 5. Olha a diferença. Olha a diferença de mentalidade. Gênesis capítulo 5. Verso 18. Gênesis 5, 18. Nós vamos ler o 18 até o 24. Alguém pode ler, por favor? Pode ler, meu amigo. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Agora observemos a história de um outro homem. Teve um filho e percebeu que ele era a representação do caráter de Deus para aquele menino. Observe como ele começa a mudar de ideia. Ele começa a avaliar a coisa de outro ângulo. E ele começa a andar com Deus. Observe, Jacó tinha a promessa de que Deus estava com ele. E Enoque? Que promessa ele tinha? Onde é que está escrito alguma coisa a respeito disso? Eu vou abrir um texto aqui do Espírito de Profecia muito interessante. Enoque viu Deus ao seu lado somente pela fé. Enoque não teve um sonho. Um Deus aparecendo na frente dele dizendo assim: meu filho, eu estou contigo. Mas ele acreditou que Deus estava com ele. Aí olha só a vida desse homem. Ele sabia que o Senhor estava lá. Lá onde? Ao seu lado, onde quer que ele fosse. E se apegou firmemente aos princípios da verdade. Nós, você e eu, também devemos andar? Ora, interessante. Ou seja, quando sair daqui, a nossa mentalidade é: Deus está ao meu lado. Deus está comigo. Vou dormir? Onde é que Deus está? Deus ficou aqui no templo? Não. Deus está comigo, deitadinho na cama lá. Levanto para ir para o serviço. Onde é que está Deus? Vou para o serviço. Estou fazendo qualquer coisa. Onde está Deus? Amém. Quando fizermos isso, olha aqui. O que acontecerá com o nosso rosto? Com o brilho da presença divina. Não é o que o mundo precisa? A luz da sua glória. Glória é caráter. A Ellen White falou lá atrás, eu li para vocês. A luz da sua glória deve ser refletida no mundo, nas trevas do mundo. Quando nós tivermos certeza absoluta e plena de que Deus está conosco, o nosso rosto brilhará com essa presença, com a presença de Deus. E quando nos encontrarmos, falaremos sobre o quê? Pronto. A gente se encontra às vezes, os irmãos aqui, vocês se encontram. O que vocês estão falando?
É sobre o poder de Deus, o que Deus fez agora. Olha, tu nem viu. Eu atravessei a rua e Jesus estava do meu lado. Ele evitou que eu me acidentasse, escorregasse. É assim que a gente fala? Ou a gente vai para as notícias, fala de política, que hoje, né, nós estamos finalizando, pela graça de Deus, um ciclo de política que tem ofuscado Cristo da nossa vida. Nós falamos de política, do candidato A que fez isso, alguém que jogou a cadeira no outro, alguém que fez isso no outro. Nós falamos de tudo. Isso que é de Deus. Nos encontramos e tratamos de todos os assuntos. Só que não falamos de Cristo. Deixando no terreno. O que acontece com o nosso rosto quando a gente não fala de Cristo? Fica escuro, não brilha. Irmãos, é neste tempo que essa mensagem deve chegar para nós. Louvado seja Deus. Falaremos sobre o poder de Deus, dizendo: louvado seja Deus. O Senhor é bom e a palavra do Senhor é amém. É assim que Enoque fazia. Nós pensamos que Enoque era um homem diferenciado. Não, ele simplesmente acreditou que Deus estava ao lado dele e ele caminhava com Deus. Ele saía, ia lá na cidade resolver algum problema, e como Deus estava ao lado dele, era fácil de lembrar de Deus. Então ele falava para as pessoas a respeito de Deus. Ele fez tanto isso, que Deus disse para ele assim: não dá certo mais tu ficar aí. Tu tem que ficar aqui para a gente estar mais perto. Vem para cá. Não é isso que Deus quer fazer conosco? Não é isso que Deus quer fazer com cada um de nós? Só que como Ele vai fazer se nós andamos tão distantes, tão longe, pensando que Deus está distante, na verdade? Como isso vai acontecer, irmãos? O que eu tenho falado aqui para vocês é algo que Deus tem tremendamente me colocado, assim, colocado na minha mente. Eu estou contigo. Amém. Hoje, agora, na hora mais difícil, eu estou. Amém. Na hora que eu peco, Ele está. Porque Ele falou que está. Tá aí. E por saber disso, quando eu cometo um pecado, imediatamente eu vou para Ele. Senhor, ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Miserável homem que sou. É assim que tem sido a minha experiência, irmãos. Porque eu tenho entendido que realmente Deus está comigo. Pela fé. Olha o que ela diz. Podemos ter o que Enoque tinha. No caso tem. Amém. Podemos ter Cristo como nosso companheiro constante. Enoque andou com Deus e quando foi tentado por Satanás, olha só, pôde falar com Deus sobre isso. Se você tiver plena certeza, assim, que Deus está do seu lado, na hora da tentação, ao invés de você se irritar quando alguém faz alguma coisa contra ti, você faz o quê? Fala com Deus. Você vai lá e fala: Senhor, olha o que está acontecendo, meu Pai. Essa pessoa está me tentando. Pode falar. Mora nos quartinhos. Sim. Do meu lado direito mora um jovem que todo dia fica trabalhando, todo dia, 24 horas. A única coisa que eu faço é botar a ajuda no chão e clamar. Ora por isso. Sim. É isso que eu faço. Não dá para você fazer diferente. Você tem que botar a joelho no chão, pedir perdão e orar por isso. Sim. É 24 horas. Irmão José, não tenha dúvida. Deus vai operar. Deus vai operar. Antes de eu sair para ir pegar o pai para botar, eu botei o folha debaixo da porta.
Eu entrego o folheto. Sim. Eu botei o folheto lá e orei, Senhor, tá nas suas mãos. Agora eu vou lhe dizer uma coisa que você deve fazer. Faça um jejum pela vida dessas pessoas. Faça um jejum. Deus, Ele está vendo essa situação, porque Ele está com você. Entendeu? Ele está vendo isso. Irmão, desculpa, eu não desejo mal para ele, já tenho falado do amor de Deus para ele. Sim. Às vezes essas coisas se perpetuam, a maldade se perpetua, porque Deus sabe o mal que tem dentro do seu coração, do meu, cada um de nós. Deus sabe. Sim. E Ele permite isso para que nós possamos nos aproximar mais dele. Porque ao invés, se tivesse paz e tranquilidade, será que a gente está ali de joelho orando? Não. Entendeu? Então é isso. Pode ser que por muito tempo o senhor fique com esse vizinho. Sabia disso? Eu comecei com ele, né? Ou não, ou Deus pode operar. Amém. Já deu um livro para ele, já um livro de cumprir. Amém. Olha o que diz. Ele não tinha o está escrito. Enoque não tinha nada a respeito de Deus. Como nós temos. Mas tinha conhecimento do seu companheiro celestial. Nós temos muito mais que Enoque. Nós temos uma Bíblia com a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus? Você quer conversar com Deus? Ore. Depois lê a Bíblia. Você vai ver Deus falando para você. Porque é a palavra dele. Se quer falar com Deus, fala de madrugada. Isso. Na cara da noite. Deus tem uns meios de falar conosco. O principal dele está aqui, ó. É a palavra dele. É o principal. Enoque nem tinha isso, mas ele acreditava que Jesus estava ao lado dele. Continuando. Ele fez de Deus seu conselheiro e estava intimamente ligado a Jesus. Isso foi a vida de Enoque, irmãos, durante 300 anos. 300 anos, irmãos. Não é pouco. Tem um texto que eu gostaria de ler. Olha o que Ellen White fala. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Nós fazemos isso? A gente passa até mais do que isso rolando o vídeo aqui, ó. Passando um vídeo no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Facebook. Assistindo, vendo que o povo... Olha, o irmão foi para tal lugar. Olha que ele postou. Olha, a irmã está em tal lugar na praia. Olha como ela... Olha, ela postou a foto dela. Olha, irmãos, olha aqui, tal. Todo mundo, nós falamos de quem? De pessoas. É assim, irmãos. Far-nos-ia bem passar diariamente 1 horinha de 24 que temos, refletindo sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la, a vida de Jesus, ponto por ponto. Ou seja, onde Jesus está hoje? Jesus está ao meu lado. Mas eu vou aqui na Bíblia. O que Jesus fez nesse dia? Eu vou ler. Olha, o Senhor estava em tal lugar. Olha o que ele fez. Ele foi bondoso com alguém. Aí eu vou começar a olhar para a bondade de Deus e vou ver, é interessante, né? Bondade. Olha como ele tratava aqueles que perseguiam a ele. Olha como ele fazia. Ponto por ponto. Tomar ponto por ponto. Nós deveríamos saber de cor e salteado cada palavra que Jesus falou. Cada palavra que ele falou nas Escrituras. Se nós fizéssemos, refletíssemos a respeito 1 hora só por dia. Só 1 hora, irmãos. 1 hora a cada dia. 30 horas no mês. É muito tempo, irmãos. Não é? Mas a gente passa muito mais do que isso no YouTube. Se você depois pegar
Às vezes o YouTube manda para mim um resumo da semana, de quantas horas eu passei nesse aplicativo. Estou gravando um vídeo e a gente edita o vídeo e posta na internet, né, no YouTube. E às vezes ele me manda quantas horas eu passei na semana, eu fico envergonhado. Porque é mais tempo do que eu passo com Cristo, lendo a palavra, tomando ponto por ponto a respeito da palavra. É mais tempo. Então eu fico envergonhado. Devemos deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais da história de Cristo. Amados, só assim nós vamos refletir o caráter de Cristo. Você não vai refletir o caráter de Cristo continuando fazendo o que você faz. Continuando um evangelho de máscara que não é útil. Nós temos que ter algo que muda Cristo. Se você começar a entender que Cristo está ao seu lado, e você dia após dia entender isso e viver isso, Jesus não vai ficar só do teu lado. A palavra dele diz que há um mistério que esteve oculto durante toda a eternidade. Cristo em você, a esperança da glória. Esse é o mistério que Deus quer que cumpra em nós aqui neste tempo. Não só que Cristo caminhe conosco, mas que Cristo viva em nós. E a gente possa dizer como Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo. Irmãos, nós vamos falar isso um tempo. Hoje nós não falamos isso, mas isso vai ser uma verdade em nossas vidas. Já não vivo mais. Já não o José que vive mais. Já não é o Oniel que vive mais. Mas é Cristo que vive. Ou seja, agora tudo quem faz, todas as minhas coisas são Cristo que opera. Se eu vou para o serviço e lá tem uma pessoa que me persegue, Cristo vai fazer o bem a essa pessoa. Cristo vai amá-la, Cristo vai cuidar da pessoa. É assim que vai acontecer. E se isso acontecer, irmãos, Jesus vai vir buscar você e a mim. É só isso que Ele está esperando. Vamos nos colocar de joelhos e orar ao nosso Deus, agradecer por essa luz tão grandiosa. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o que o Senhor falou é verdade. E o Senhor está conosco. Não precisamos fazer nada, executar nenhum processo. Não precisamos construir nada, Senhor. O Senhor é conosco. O Senhor falou em outro lugar, eu estou contigo. Eu te ajudo. Eu te sustento. Pai, que essas palavras sejam realmente a nossa experiência diária. Que sejamos sustentados pelo Senhor, meu Pai. A ponto de, na hora mais difícil que a gente possa passar no dia, nós percebamos o que o Senhor realmente está nos sustentando, Pai. É isso que nós pedimos a Ti. Nos dê, abra nossa mente. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar com essa verdade de que o Senhor realmente é conosco, de uma forma que o nosso serviço amanhã, as nossas atividades amanhã, os nossos pensamentos amanhã, tudo o que sair da nossa boca amanhã, seja uma revelação de que o Senhor realmente está conosco, meu Pai. Nós te pedimos que esse milagre aconteça em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.